aqui no canal Café e Terapia e nós estamos de novo gravando o quadro Um Café com a Psicóloga. Hoje aqui comigo tá a Milena, nós vamos falar sobre ansiedade e aí a gente vai saber um pouquinho da história da Mi. Oi Mi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, se apresenta aí pra galera. Meu nome é Milena, tenho 21 anos, sou estudante de Direito. A Milena, ela faz psicoterapia atualmente, né? E esse é o foco do nosso canal, então a gente vai estar sempre buscando pessoas que fazem ou que precisam desse serviço. E hoje a gente vai entender um pouquinho o que fez ela procurar a psicoterapia. Como o tema é ansiedade, eu quero dizer que a gente tem recebido muita procura no consultório, eu acredito que não só no meu, e isso tem sido um assunto muito comentado, seja já tratando um transtorno ou não, e que tem nos preocupado muito, tá? Ela falou que é estudante de Direito e eu percebo que a procura nessa área de graduação, de mestrado, de doutorado é muito maior. Claro que aparecem também pessoas ansiosas, com transtorno de ansiedade, com depressões que iniciaram com ansiedade e que não são mais graduandos ou que não são tão jovens, ou que, né, mas essa faixa etária de escola, esse período de cobrança, de definir carreira, tem chamado muito atenção e tem desencadeado então esse mal do século, né? Junto com a depressão, o transtorno de ansiedade, o pânico, vem vindo aí mostrando bastante prejuízo no dia a dia das pessoas. Mi, por que você procurou a psicoterapia? Então, foi mais ou menos um tempo depois que eu entrei na faculdade que eu percebi que a minha ansiedade começou a aumentar pelo fato de a faculdade exigir muito de mim. Então, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu vi que não estava normal o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a passar muito mal, assim, em questão, os sintomas, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu vi que as pessoas começaram a me indicar a terapia, comecei a procurar sobre e fui ver como é que era. E tô aqui até hoje, né? Tá. Você falou de sintomas, né? Sim. Eu quero saber primeiro quais são os sintomas que são físicos. O que você sente? Como que é um momento ansioso na Milena hoje? Primeiro eu começo a ficar muito tonta, eu começo a perder o sentido, como que eu posso dizer? Eu começo a perder o controle do que está acontecendo ao meu redor. A minha mão começa a suar, minha perna fica bamba, eu fico tonta, meu estômago começa a doer, eu começo a querer vomitar. Depende do momento que eu estiver sentindo ali. Aí eu começo a controlar agora em si eu começo a controlar. Aprendi a controlar. Mas antes não? Não, antes não. A primeira vez que eu tive a crise, eu não sabia o que estava acontecendo, chamei minha amiga pra ir pro banheiro comigo e eu comecei a tremer, chorar, não sabia o que estava acontecendo, todo mundo perguntando o que estava acontecendo, eu falei, eu também não sei, mas começou tudo com a tontura, eu perdi o sentido e não sabia realmente o que estava acontecendo comigo. Percebi então que nem sempre vem todos eles, né, ao mesmo tempo. Não vem. Às vezes vem um pouquinho de um pouquinho do outro e no início acontecia todos. Sim. Tá. Quais são os prejuízos? No sentido assim de, olha, Kelly, não mudou nada na minha alimentação depois que eu me percebi mais ansiosa, o sono, esse tipo de prejuízo, assim, nas suas atividades, no seu dia a dia, que todos nós comuns fazemos, né? Nós dormimos, comemos, nos relacionamos. Como que tem mudança nisso? Você percebeu negativamente? Tem, muitas. A insônia é o principal, é o que eu mais sofro. Eu fico sem dormir há dias, eu sinto muito sono durante o dia, só que durante a noite eu não durmo um pingo. Se eu dormir, cochilar e acordar de volta. A alimentação, não como direito, não almoço, não janto e assim vai, não sinto fome. Chega aquele momento que você estoura, né? Que aí você já começa a passar mal porque você está muito tempo sem comer, muito tempo sem dormir, você estoura. O sono, por acaso, te torna um pouco mais irritada, mais nervosa? Totalmente. O humor muda totalmente, eu viro outra pessoa, assim. Quem tá perto não suporta, né? Porque as pessoas do nosso redor não tem nada a ver com isso, mas a gente acaba descontando, porque a gente fica muito nervoso, muito estressado. Tá, principalmente porque você nem sabia o que estava acontecendo. Sim, antes principalmente. Você falou das pessoas.
A gente vai entrar, daqui a pouco eu quero saber das pessoas pós-processo, mas lá no início, antes de você procurar psicoterapia, como que é isso? Você falou, olha, no banheiro, todo mundo me perguntando, todo mundo ao redor de mim, né? Como que é as pessoas ao seu redor durante um momento desse? Às vezes atrapalha. Na maioria das vezes atrapalha porque fica muita gente em cima de você, você fica mais nervoso ainda porque parece que você tá morrendo na hora, assim, você não entende o que tá acontecendo, fica muita gente em cima, acaba afobando e na maioria das vezes acaba atrapalhando a gente. Não ajuda 100% não. Tá. Já aconteceu de você se perceber buscando estar sozinha? Sim. Quando eu percebo que a crise tá vindo, eu me isolo. Eu busco não estar perto de ninguém pra ninguém vir perguntar o que tá acontecendo comigo, porque aí eu acabo ficando mais nervosa ainda, aí eu acabo sentindo, porque se eu for falar o que tá acontecendo comigo, eu vou ficar nervosa e aí a crise vai vir. Então eu prefiro me isolar das pessoas, prefiro não falar o que tá acontecendo. Tá. Beleza. Aí nós estamos em processo terapêutico, as coisas começam a acontecer, né? E eu quero continuar nessa questão das pessoas. Você percebe que elas, eu não quero usar a palavra valorizam, mas assim, a gente ouve muito hoje na mídia dizendo, olha, o depressivo só deixa de ser vítima quando ele morre, né? Enquanto ele tá lá tendo uma crise de depressão, todo mundo acha que é frescura. Na ansiedade isso acontece também, você percebe que algumas pessoas não acreditam no que está acontecendo? Sim, a maioria não acredita, acha que é frescura, que a gente tá brincando com a situação, porque fala, ai, para de graça, o que você tá fazendo aí? Isso é uma crise, isso é besteira, para, se controla. O se controla acho que é o pior pra gente. Você mais ouve. Sim, se controla, o que tá acontecendo? Para com isso é falta de Deus. Muitas coisas assim que a gente vai ouvindo que atrapalha, né? E aí, qual que é o sentimento depois de ouvir essas coisas? A gente meio que se sente sozinho, porque, na verdade, a gente quer a ajuda das pessoas ao nosso redor, a gente quer um apoio, mas a gente acaba se sentindo sozinho, né? Porque não tem nem como a gente falar o que tá acontecendo com uma pessoa que acha que é frescura. Entendi. Mesmo que você esteja no momento mais quero desabafar, você abre mão, porque você sabe que no final a pessoa vai dizer, ah, imagina, não é isso não. Sim, às vezes a pessoa pede pra escutar o que você quer falar, e você fala, e aí no fim a pessoa acaba falando que é frescura. Então eu prefiro me isolar, prefiro abrir mão de falar, prefiro falar na terapia o que tá acontecendo comigo do que falar pra pessoas que não têm a profissional, né? Não entende. Acabou que então que a busca da psicoterapia, ela não só serviu pra gente tratar mesmo a questão, mas também virou o amigo, né? Sim. Já que os amigos nem sempre compreendem. Sim, nem entendi. sempre compreendem. Como que é os medos, Mi? Tem medo? Porque tem muita gente que fala assim lá no consultório, olha, eu não sei se eu tô com ansiedade ou se eu tô com transtorno de pânico porque eu sinto muito medo, né? Então as pessoas, elas têm uma dificuldade de saber o que é aí. E aí, o transtorno de ansiedade também gera medo? Gera. A partir do momento que você sente que tá vindo a crise, você já começa a ter medo do que tá vindo, porque você sabe que você vai passar mal. Mas medo de ficar sozinho, eu tenho muito medo de ficar sozinha, eu não fico sozinha. Medo de ir até um lugar, eu tenho muito medo. De andar sozinha, eu tenho muito medo até hoje. Então você tem o medo do momento da crise em si, dos sintomas do que pode acontecer. Sim. E acaba que isso vai além do momento, né? Vai. Porque você tá dizendo, ó, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de alguns lugares. Porque se você sabe que você vai sair, eu, por exemplo, eu tenho medo de andar sozinha. Então, quando eu tô andando sozinha, eu tenho medo da crise vir, porque é um momento que me gera o medo mesmo, e eu começo a ficar afobada, então eu já sinto a crise vindo. Então, às vezes eu evito sair sozinha pra não vir uma crise. E aí a gente entra numa questão que eu tô percebendo aqui na fala dela, que é assim, ela falou que ela tem evitado algumas pessoas, né, porque ela não quer ter que dizer exatamente porque não sente a compreensão, a empatia do lado de lá, mas ao mesmo tempo ela não pode ficar sem pessoas. Como que é isso? A gente acaba meio que ficando sem saída, né, porque a gente precisa das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não quer as pessoas perto da gente.
Então, isso acaba gerando uma dependência das pessoas e, ao mesmo tempo, o isolamento. Pelo menos em mim. Eu gosto de me isolar, mas, ao mesmo tempo, eu preciso das pessoas para fazer as coisas, para poder me levar em algum lugar, para poder sair comigo. Então, é uma situação difícil que, assim, a gente vai aprendendo a lidar conforme vai passando na terapia principalmente, né? Que a gente vai aprendendo a lidar, pergunta como é que a gente faz, porque a gente também não sabe, né? A gente não sabe o que fazer. E parece que tem um monte de agravante, né, Mi? Porque, olha, eu tô mais nervosa, eu tô mais sem paciência. Aí, normalmente, a família sente tudo isso muito fortemente, né? Então, é assim, você tem uma dependência deles, mas você, às vezes, não trata eles tão bem, porque você não se sente compreendida por eles. Família, amiga, aquele povo que tá mais perto, né? E vira um rolo tão grande, porque eles também não entendem nada, porque quando eles vão tentar entender, você não quer mais falar, porque você também não teve a oportunidade de dizer pra eles, não reaja assim. A sensação que dá é que todos os envolvidos precisam de algum apoio. Sim. Né? Pra entender, pelo menos, o que tá acontecendo. Sim. Todo mundo, acho que ao meu redor, precisaria entender o que eu falasse, pelo menos, o que está acontecendo comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo explicar o que está acontecendo, por que eu tô assim. E, às vezes, dependendo da pessoa que você fala, a pessoa não entende. Então, eu nem vou falar. Eu opto não falar. E aí, você chega em um consultório de um psicólogo com muita dor e muita confusão, né? Sim. A gente chega buscando entender o que está acontecendo com a gente, entender o que a gente deve fazer, porque a gente está totalmente perdido, né? A gente está com um nó na cabeça, assim, que a gente não consegue desembaralhar. Gente, então a gente está encerrando aqui a primeira parte da entrevista com a Milena sobre o tema ansiedade. Nós voltamos com a segunda parte e aí nós vamos entender melhor como que é o processo terapêutico dela, né? E se ela já tem ganhos, para que a gente compreenda melhor tudo isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com quem precisa, que você sabe que também está passando por um momento difícil. Curta, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, Mi. Imagina.